Boa tarde, o Vida Saúde está no ar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o alerta dos profissionais de saúde sobre o aumento dos infartos. Para falar sobre o assunto, recebemos o cardiologista, Dr. Éder Tadeu Pinheiro Brandão. Boa tarde, doutor. Obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo. Boa tarde, um grande prazer estar aqui com vocês. Doutor, o que os cardiologistas têm observado aí nos últimos meses sobre os infartos? Nesses últimos meses, especialmente nesses 2 últimos anos de pandemia, estamos passando por um aumento, observamos um aumento grande no número de infartos, de doenças coronarianas e de mortes, obviamente, causadas por essas patologias cardíacas, que já eram e continuam sendo a principal causa de mortalidade no mundo. Na sua avaliação, doutor, a que se deve este aumento de casos? Esse aumento de casos provavelmente está relacionado a esse período em que as pessoas ficaram mais em casa, evitaram procurar os hospitais, evitaram procurar as clínicas, os consultórios, mesmo tendo pequenos sintomas já, eles não deixaram que esses sintomas fossem tão significativos a ponto de procurar uma assistência médica. Associado a isso, muitos pacientes deixaram de tratar problemas que já existiam anteriormente, a hipertensão, diabetes, dislipidemia, não foram adequadamente tratados nesse período. Associado a isso, aumento do tabagismo, do sedentarismo, da obesidade, todos esses são fatores de risco para problemas cardíacos. Então, esses são realmente os fatores associados ao aumento da mortalidade por infarto nesse período, infelizmente. Agora, doutor, nas redes sociais a gente vê muita gente postando, associando aí infartos com a vacinação contra a Covid. Existe mesmo alguma relação? Já tem algum estudo a respeito? Nesse momento, Rafael, é muito prematura essa associação de infarto com a vacina. É muito recente, esses estudos precisam de um tempo maior para uma averiguação adequada, para um número adequado de casos a se averiguar. Realmente a gente ouve falar de alguns casos muito pontuais acontecidos em relação a isso, a infarto, mas não se pode, nesse momento, fazer uma associação direta, no sentido de não dar o devido valor à vacina. Então, deve-se continuar o processo de vacinação naturalmente, como as autoridades têm indicado. Podemos dizer, então, que se trata de fake news, essa história de vacinação e infarto? Nesse momento, sim. Como não há uma comprovação científica, não podemos associar realmente o infarto à vacinação. Existem alguns casos, especialmente nos Estados Unidos e Israel, que são países que a vacinação está muito avançada, alguns casos de pericardite e miocardite, que são outras patologias cardíacas, que são patologias de menor gravidade, que levam a um menor número de óbitos, que podem estar associados realmente à vacinação, mas também ainda um número pequeno de casos para se provar que a vacina não seja boa por esse motivo. Então, a vacinação ela deve continuar sendo aplicada da mesma forma que tem sido utilizada. Agora, já são quase 2 anos de pandemia. O que um longo período sem cuidados pode causar numa pessoa com predisposição a ter problemas cardíacos? Esse longo período realmente é algo muito problemático, muito assustador para todos nós da classe médica. Temos observado aí pacientes que ficaram longos períodos sem procurar auxílio médico, sem consultar, retornando agora com mau controle pressórico, com mau controle glicêmico, colesterol elevado, pacientes acima do peso, um nível de estresse muito elevado, pacientes fumando muito. Isso tudo aumenta demais o risco de problemas cardiovasculares, em especial angina, o infarto e a morte súbita. Então, realmente, são situações que devem ser olhadas com muito carinho pelos pacientes. Apesar das medidas restritivas, as demais comorbidades que a pessoa tem devem continuar sendo tratadas adequadamente e a consulta aos médicos, aos especialistas, deve continuar sendo feita regularmente também. Após uma pessoa sofrer um infarto, o que deve mudar na vida dela, doutor? O paciente que teve um infarto e não faleceu, ele deve entender como uma segunda oportunidade que ele está tendo na vida. Então, ele deve pensar realmente como ele levava a vida, quais eram os padrões de vida que ele levava e realmente fazer uma mudança abrupta, uma mudança grande. Tentar realmente, com acompanhamento médico, obviamente, especializado, fazer uma mudança gradual nesses fatores de risco. Procurar evitar o sedentarismo, a prática de atividade física regular, controle regular com as medicações que certamente serão prescritas após o infarto, controle da hipertensão, do diabetes, da dislipidemia, a regulação da questão do sono, que é muito importante também, o padrão do sono, diminuição do nível de estresse. Tudo que, obviamente, estava impactando e que levou ao processo de infarto deve ser revisto, porque o paciente teve uma segunda chance. Não necessariamente ele vai resistir a um segundo infarto. E sobre as doenças arteriais coronarianas? Explica para a gente. As doenças arteriais coronarianas são uma das causas da morte súbita cardíaca. As doenças coronarianas, a principal delas é o infarto,
mas nós temos também a angina estável, a angina instável, que são patologias que estão relacionadas com a obstrução das artérias coronarianas. As artérias coronarianas são as artérias que levam sangue ao coração, que nutrem o coração e permitem que o coração exerça sua função. Quando essas artérias são obstruídas, ocasiona as doenças coronarianas, também chamadas de síndrome coronarianas, que são a principal causa de morte, não só no Brasil, como no mundo. Daqui a pouquinho você vai falar para a gente sobre o diagnóstico, mas antes nós vamos para um recadinho. O Grupo Gastrovida está ampliando suas atividades e áreas, investindo em proteção e cuidado para a sua família. O Centro de Vacinação da Gastrovida vem trazer ao público de Montes Claros uma oportunidade de se vacinar, de atualizar seu cartão de vacina, porque a gente tem que lembrar que vacina tem que tomar em todas as faixas etárias. Bem, é com grande satisfação que o Grupo Gastrovida, depois de 8 anos aqui em Montes Claros, tem o prazer de entregar à população montesclarense e norte mineira ampliação e modernização do seu centro de infusão, que já era uma referência, e a inauguração do centro de vacinação, permitindo à família montesclarense e norte mineira solucionar vários problemas de saúde num só espaço. Daqui a pouco a gente continua a nossa entrevista aqui com o cardiologista, Dr. Éder, mas antes nós vamos para um intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, recebendo hoje o cardiologista, Dr. Éder Tadeu Pinheiro Brandão. No bloco anterior, nós falamos sobre as doenças coronarianas. Agora, doutor, como é que é feito aí o diagnóstico? O diagnóstico, Rafael, ele pode ser feito de duas maneiras. O diagnóstico que todos nós, cardiologistas e médicos, queremos fazer é o diagnóstico prévio ao infarto. É o diagnóstico antes que se tenha um desfecho grave, como infarto, como a morte. Esse diagnóstico ele deve ser feito, obviamente, o paciente procurando um cardiologista, mesmo assintomático, para que seja feito um check-up. Existe uma série de exames que podem ser feitos no sentido de detectar pequenas obstruções nas artérias coronárias e, quando é o caso, essas lesões serem tratadas antes delas evoluírem como obstrução total da artéria coronariana e levar a um infarto. Situações em que o paciente inicia com uma dor torácica, dor no peito, aguda, dor em queimação, dor abafando, o paciente ele costuma queixar muito isso, muitas vezes irradiando para os braços ou para o pescoço, a mandíbula. O paciente deve imediatamente procurar o pronto-socorro, ele vai ser devidamente atendido, realizado eletro, exames de sangue, que chamam enzimas cardíacas. Quando é detectado o infarto, ele é imediatamente levado para o serviço de hemodinâmica, onde realiza o cateterismo e, se for o caso, a angioplastia para desobstruir, desentupir aquela artéria naquele momento. Vamos detalhar aí algumas questões. O que é uma trombose coronária? Trombose coronária, na verdade, é a formação de um coágulo que obstrui essas artérias do coração, que são as artérias coronárias. Isso é uma trombose. É um evento agudo, extremamente grave, que tem um índice de mortalidade muito elevado. Ele não está diretamente associado com essas obstruções crônicas das artérias coronárias. Existem as obstruções crônicas das artérias coronárias, que são lesões ateroscleróticas, que são as grandes responsáveis pela angina, por alguns episódios de infarto. E as lesões agudas do tipo trombose são mais raras, graças a Deus são mais raras, porém são muito graves e muitas vezes fatais, porque existe a formação de um coágulo dentro da artéria e obstrução total e repentina do fluxo de sangue para o coração. O coração acaba parando de bater por esse motivo. Agora, quais são os exames ou testes realizados aí após uma trombose? Como eu disse, como é um episódio muito agudo, esse paciente, ou infelizmente, ele acaba falecendo em casa, no domicílio ou no transporte para o hospital, mas quando ele consegue acessar o hospital, chegar ao hospital, ele é atendido e, nesse momento, é feito o eletro, que é o exame inicial e muito importante, que observa que o paciente está tendo um infarto devido a essa trombose coronária. Imediatamente, ele deve ser conduzido ao serviço de hemodinâmica, realizar o cateterismo naquele exato momento. E aí o cateterismo vai mostrar qual é o grau de obstrução, qual a artéria que é, qual a gravidade disso, e o tratamento deve ser implementado naquele momento. É um episódio agudo que deve ser tratado também de maneira emergente, porque oferece grande risco à vida do paciente. O senhor falou que é raro, mas quando o paciente sobrevive, quais as consequências físicas e mentais? Quando ele sobrevive, as consequências físicas vai depender do tempo que transcorreu esse infarto provocado por essa obstrução. Quando a obstrução ela é muito rápida e consegue ser tratada rapidamente, não costuma ficar nenhuma consequência para o coração, não. O coração ele consegue se adaptar, ele não fica em nenhuma área de cicatriz. Quando essa obstrução ela demora para ser tratada e não conseguimos
tratá-la adequadamente, isso provoca uma que a gente chama de necrose no coração, que é uma perda de uma área de músculo cardíaco que é muito importante. Forma-se uma cicatriz. Essa cicatriz leva à diminuição da função do coração. Isso pode evoluir com insuficiência cardíaca e todos os seus sintomas. Falta de ar, cansaço, edema, inchaço nos membros. Então, são situações que podem acontecer. Do ponto de vista psicológico, emocional, costuma trazer uma grande carga também. É muito assustador esse evento para o paciente, para a família. E costuma, muitas vezes, ser um sinal de alerta para aquela pessoa mudar o estilo de vida que ela vinha vivendo. E, como eu disse, ele tem uma nova oportunidade, tem uma segunda chance e aproveitar melhor essa segunda chance, tendo mais qualidade de vida, se tratando melhor e, obviamente, tentando ter uma vida mais longa e com mais saúde. Falamos aí sobre os problemas, as doenças, mas agora falar de prevenção. Principalmente o que alimentar para evitar as doenças do coração, doutor? A alimentação é muito importante em se tratando de doenças coronarianas, de doenças cardíacas. É muito importante que você tenha uma vida mais saudável, que se pratique mais atividade física, que se mantenha o corpo mais em forma, menos obesidade, melhores padrões de sono, evitar o tabagismo, evitar o etilismo, hipertensão, diabetes, obviamente, alimentação com menos teor de sódio, com menos sal, menos açúcar, menos produtos industrializados, menos refrigerante. Mudar o padrão de vida que nós temos, menos fast food, tentar alimentar com mais frutas, mais vegetais, carnes mais magras, mais grelhadas, evitar as frituras e principalmente evitar o sal, que é uma epidemia, o sal. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, tratar todos esses fatores, que são fatores de risco para essas doenças cardíacas e, obviamente, vão ter uma vida mais longa e com mais saúde. Daqui a pouco a gente volta, mas antes nós temos mais um recadinho. O INCOR, Instituto de Cardiologia do Norte de Minas, há 25 anos presta assistência cardiológica aos seus pacientes, atuando sempre de forma ética e humanizada, colocando à disposição recursos tecnológicos e terapêuticos seguros. O INCOR conta com equipamentos modernos e tecnologia especializada em cardiologia, consultas, análises clínicas e diversos exames cardiológicos. E você, como está a saúde do seu coração? Está na hora de fazer o seu check-up no INCOR. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 38 98416 9390 ou ligue 38 3222 9932. INCOR, a saúde do seu coração em boas mãos. Doutor Éder, para finalizar, qual que é a dica de ouro aí para o coração? A dica de ouro para o coração é amar o seu próprio coração. Como que nós amamos o nosso coração? Nos cuidando, tendo uma vida mais saudável, praticando mais atividade física, nos alimentando melhor, evitar os vícios, o cigarro, a bebida alcoólica, o refrigerante. Evitar o fast food, evitar essa vida muito moderna que trouxe grandes consequências para o coração. Vamos nos amar mais e, obviamente, nosso coração vai ser muito melhor. E não estressar, né, doutor? Menos estresse, vida mais saudável. Esse é que é o desafio, né? Mas vamos juntos, hein? Obrigado pela sua audiência, obrigado, doutor, pela sua participação. Até a próxima.